Olá, amigos! A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse o nosso site TV Nova Luz. Vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. O periódico com a função da divulgação da doutrina espírita foi lançado por Allan Kardec com recursos próprios em 1 de janeiro ou 1º de janeiro de 1858, em Paris, com o nome de Revue Espírite. Tinha como subtítulo Journal d'études psychologiques, uma vez que igualmente eram publicados estudos sobre aspecto da psicologia humana. Estamos em janeiro de 1863. Estudo sobre os processos de Morzine. Esses estudos foram feitos na Revista Espírita de janeiro de 1863. Recordamos que Kardec foi o diretor dessa revista até o seu falecimento em 31 de março de 1869. Antes de iniciar o artigo que escolhemos, vamos citar algumas considerações preliminares feitas por ele mesmo. Como se dá a influência espiritual? Diz Kardec: pela natureza fluídica e expansiva do perispírito, o espírito alcança o indivíduo sobre o qual quer atuar, rodeia-o, envolve-o, penetra-o e o magnetiza. B. Vivendo em meio ao mundo invisível, o homem está incessantemente submetido a essas influências, assim como as da atmosfera que respira. Veja na gravura, o corpo físico é o médium. A luz que está atrás do corpo físico é o perispírito. A luz um pouquinho mais atrás é o perispírito do espírito desencarnado. Então, a comunicação se dá mente a mente. Mente do desencarnado com a mente do perispírito do encarnado. Essa aproximação do desencarnado com o perispírito do encarnado é a chave da influência espiritual. O desencarnado vai sugerindo ideias ao pensamento do encarnado e ele acolhe a ideia como se fora a sua própria ideia e passa a alimentá-la. O indivíduo, com seu livre-arbítrio, poderia aceitar ou não a ideia sugerida, mas o trabalho é feito de forma tão sutil e sem pressa que, na maioria das vezes, o encarnado aceita a ideia como se fora sua. Por isso é muito importante a vigilância dos próprios pensamentos, meus irmãos, porque a decisão final de aceitar ou não é sempre do encarnado. Vejamos nos slides. Atributo essencial da natureza humana, o livre-arbítrio. Vivemos em um oceano fluídico. Estamos expostos incessantemente a correntes contrárias, que atraímos ou repelimos, e às quais nos abandonamos conforme nossas qualidades pessoais. Em qualquer caso, o homem sempre conserva o seu livre-arbítrio, atributo essencial de sua natureza, em virtude do qual pode sempre escolher o caminho. O Espiritismo se tornou, assim, uma ciência experimental quando Kardec decidiu transformar as reuniões mediúnicas em campo de pesquisa, observando, estudando e classificando cada comunicação. Evocava espíritos recém-desencarnados e também vários amigos da espiritualidade para organizar um corpo doutrinário capaz de sintetizar
o sentido da vida na Terra, estabelecendo normas e critérios de como se comunicar com o mundo invisível. Veja nos slides, uma nova lei nos foi revelada, que é a comunicabilidade dos espíritos. O médium fez pelo mundo invisível o que fez o microscópio pelo mundo dos infinitamente pequenos. A mediunidade é, pois, uma nova força, uma nova faculdade, uma nova lei que nos foi revelada. Finalizando as considerações preliminares, vamos ao artigo em que é citado um dos fatos que estava acontecendo na Europa, o qual deu o título Os Possessos de Morzine. O senhor Indermühle de Berna, membro da Sociedade Espírita de Paris, foi quem revelou o fato que acontecia em sua propriedade de Zimmerwald. O capataz, homem de força hercúlea, certa noite se sentiu agarrado por um indivíduo que o sacudia vigorosamente. Vamos ver no slide, só para ilustrar. Primeira investida dos espíritos. O espírito sacudia o capataz, conforme dissemos anteriormente. Parecia um pesadelo, mas não era, pois o homem estava bem desperto. Levantou-se, lutou algum tempo como quem o agarrava, e quando se sentiu livre, tomou do sabre pendurado ao lado direito do leito e pôs-se a esgrimi-lo no escuro, sem nada atingir. Acendeu uma vela, procurou por toda parte e não encontrou ninguém. A porta estava bem fechada. Depois desse primeiro ataque dos espíritos ao capataz, uma segunda investida aconteceu, porque o capataz retornou ao seu leito e o jardineiro, que estava no quarto ao lado, começou a pedir socorro, debatendo-se e gritando, porque sentia que alguém invisível o estrangulava. O capataz correu para acudir o vizinho, mas tal como ocorrera consigo, não apareceu ninguém, não viram ninguém. Uma testemunha, vamos ver nos slides, uma testemunha do ocorrido, uma criada que dormia na mesma construção, ouviu todo o barulho. Apavorados, todos vieram no dia seguinte contar ao senhor Indermühle o que havia se passado. Kardec decidiu evocar os espíritos envolvidos em sua reunião mediúnica. Ao serem evocados, disse um deles: eu vos queria falar, pois sou infeliz e necessito de vossas preces. Há muito tempo faço tudo o que eu posso para vos chamar a atenção. Bato à vossa porta e até mesmo já vos puxei as orelhas, mas foi tudo em vão. Interessante é o que o senhor Indermühle lembrou-se desse fato. Vamos ver nos slides. O que disse um dos obsessores? Estou aqui e estou contente. Asseguro-vos, porém, que não tinha más intenções. Prometei, por favor, chamar-me algumas vezes e orar por mim. Assim, meus irmãos, o grupo orou por muitas semanas para aquele grupo de espíritos tão necessitados. Nesse artigo, Kardec enfatiza a necessidade de estudar para aprender a conhecer, para aprender a conhecer a verdadeira intenção dos espíritos, porque os espíritos realmente maus, na verdade, são os únicos perigosos, e não os espíritos levianos e zombeteiros, que se insinuam por toda parte.
O valor da prece, olhemos nos slides, que diz Kardec, a prece não tem apenas o efeito de levar ao paciente um socorro, mas o de exercer uma ação magnética sobre ele, levando-lhe vibrações de paz e harmonia, ajudando-o a compreender a sua situação real. Que bom seria o magnetismo secundado pela prece. Considerações de Kardec. Os espíritos maus, diz Kardec, são ardilosos e inteligentes, sabem muito bem lidar com as nossas dificuldades emocionais. O orgulho é um desses sentimentos perigosos que servem aos espíritos realmente maus. Kardec propõe a humildade. É preciso humildade. Veja nos slides, ninguém está invulnerável aos espíritos maus. Antes de nos dirigirmos aos espíritos, convém, pois, proteger-nos contra o ataque dos maus, como se marchássemos em terreno onde existisse picadas de serpentes. O orgulho, arremata Kardec, é perigoso no trato com os espíritos dessa natureza. Assim como temos doenças que se tornam epidemias, Jesus chamou de legião quando muitos espíritos resolvem juntos atacar um grupo de encarnados. O que um espírito pode fazer a um indivíduo, vários espíritos o podem sobre diversas pessoas simultaneamente e dará à obsessão um caráter epidêmico. Torna-se necessário, portanto, estudar o fenômeno mediúnico e a categoria de espíritos de acordo com a classificação que os imortais deram a Allan Kardec. A importância do estudo, veja nos slides, uma invasão organizada de espíritos. Uma nuvem de espíritos maus pode invadir uma localidade e aí se manifestar de várias maneiras. Foi uma epidemia de tal gênero que transtornou a Judéia ao tempo do Cristo. E, na opinião de Kardec, é de uma epidemia semelhante que padeceu a localidade de Morzine. É necessário nós compenetrarmos a bem da verdade de que o único preservativo está em nós mesmos, em nossa própria força e nunca nas coisas exteriores. É no conhecimento e na humildade que está a força contra os espíritos maus. Conhecimento e humildade. A importância do estudo. Sem experiência, a mediunidade tem inconvenientes dos quais o menor seria ser mistificado pelos espíritos enganadores e levianos. Fazer espiritismo experimental sem estudo é querer fazer manipulações químicas sem saber química. Olha que interessante a analogia que Kardec faz para dizer da importância do estudo. Digamos, como o poeta português Miguel Torga, 1907, e faleceu em 1995. Chamou exercício espiritual. Ouço-os de todo lado. Eu é que sou assim. Eu é que sou assado. Eu é que sou o anjo revoltado. Eu é que não tenho santidade. Quando, afinal, ninguém põe nos ombros a capa da humildade e vem. É um poeta português. É assim, meus irmãos e irmãs, que nós devemos entender a necessidade do estudo. Vem estudar conosco com muita humildade e vontade de compreender a dimensão espiritual
para que acordemos do outro lado da vida levados pelo bem e não nos deixemos enganar por espíritos maus. Lembre-se, conhecimento, oração e humildade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.